Evangelho, segunda-feira da terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da terceira semana do tempo comum, hoje memória de São Vicente, diácono e mártir, e de São Vicente Pallotti, sacerdote fundador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de retomarmos o terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos, ao lado dessas duas memórias facultativas que hoje te acompanham. A de São Vicente, diácono e mártir, do ano 300, e a de São Vicente Pallotti, fundador dos sacerdotes palotinos. Então hoje é um dia especial para rezarmos pelos nossos irmãos palotinos, pela perseverança e a missão da sociedade apostólica dos palotinos e também por todas as irmãs que pertencem à sociedade que fazem parte da família palotina. São inúmeras missões no mundo, na nossa cidade do Rio de Janeiro e também nas outras dioceses que estão ao redor do Rio. A presença da família palotina é de grande importância na história da nossa arquidiocese. A eles foi confiado o Santuário da Divina Misericórdia e diversas outras obras. Então, é um dia especial para rezarmos pela perseverança dos nossos sacerdotes e, sobretudo, pelas obras da sociedade apostólica, para que o Senhor multiplique as vocações e os sustente em todas as iniciativas e no caminho que eles desenvolvem no acompanhamento e no cuidado do povo de Deus. Bom, antes de ouvirmos uma breve biografia de São Vicente Pallotti, que vai nos ajudar a compreender os grandes desafios que ele viveu no seu tempo, e isso pode nos iluminar na hora de compreendermos os desafios e nos propormos a enfrentar aqueles do nosso tempo, vamos dar uma olhadinha juntos no Evangelho de hoje. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá, enfim, saquear a casa. O que significa dizer que o primeiro ato é de vencer aquele que tem a posse dos bens e depois tomá-los para si. Esse é o leão forte da tribo de Judá. Esse é o nosso Senhor, que veio para amarrar o inimigo infernal e tomar para si tudo aquilo que lhe pertence. Tudo aquilo que outrora estava sob o seu poder, agora tornou-se de Cristo. Porque eis aquele mais forte que veio e o amarrou e tomou para si tudo o que antes ele dizia pertencer a si. Agora foi retomado por Cristo. O Senhor Jesus é esse mais forte que vem, que domina e que toma para si.
Bom, o Evangelho de hoje traz para a gente a atitude dos fariseus vindo de Jerusalém, que acusam Jesus de não vir da parte de Deus, mas da parte do inimigo infernal. E que ele expulsa os espíritos infernais pela autoridade dos próprios espíritos infernais, o que mostra em si uma contradição de argumento. E Jesus fala isso de maneira muito clara, dizendo que o reino que se divide, contra si não permanece. Então, os inimigos infernais, eles não se dividem, eles somam força para combater contra os filhos de Deus, para combater contra a salvação das almas. Tanto que a oração, a São Miguel Arcanjo, pede exatamente que todos sejam submetidos. Por quê? Os espíritos infernais se aliam, somam forças na hora de levar uma alma à perdição. Então, seria, no mínimo, sem cabimento aquilo que estava sendo dito. Agora, existia algo mais grave. Não apenas não reconhecer o que vem da parte de Deus, mas declarar que o que vem da parte de Deus a ele não pertence. Meu irmão e minha irmã, trata-se de um repúdio à obra de Deus, à obra do Espírito Santo. Aquilo que os interlocutores de Jesus estão falando, na verdade, não é um ato de ignorância, mas é um ato de repúdio à obra de Deus, à ação do Espírito Santo. E bom, o Senhor deixa claro, eis aqui, o que não é que Deus não possa perdoar, mas se repudia a ação de Deus, como é possível a uma alma ter a salvação? Lembram a imagem que nós falávamos ontem? O reino de Deus está próximo de vós, mas é preciso que nós, como os discípulos, possamos aderir imediatamente. Imediatamente eles responderam, deixaram tudo e seguiram o Senhor. Então, para que haja a comunhão, é necessário que o homem cumpra uma atitude, a atitude de aderir imediatamente à palavra do Senhor. O Senhor viu, veio, chamou e esperou a resposta. O reino de Deus está próximo de vós. E a resposta deles foi deixar tudo e imediatamente, não daqui a pouco, não depois, não como segundo momento, mas imediatamente deixaram família, casa, trabalho, deixaram a própria cidade para seguir Cristo. O novo laço é o laço de aliança com o Senhor, a nova terra, a Jerusalém celeste. O novo trabalho, pescar almas para Deus. E dessa forma mudaram completamente, se desterraram da vida que levavam para colocar suas raízes em Cristo. Então, essa é a adesão necessária para o seguimento do Senhor. Mas todo aquele que pecar contra o Espírito Santo, ou seja, todo aquele que repudiar a obra do Espírito Santo, como poderá ter parte com Deus quando a comunhão com o Senhor supõe aceitar imediatamente a obra do Espírito Santo? Os discípulos acolheram a palavra de Jesus e imediatamente deixaram tudo para segui-lo. A comunhão se dá por um ato de adesão, por um ato de escolha, por um ato de aceitação do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, do anúncio que foi feito, da proclamação que foi feita, da vocação que foi anunciada, do chamado que foi ouvido. Sem essa adesão, como poderemos tomar parte na comunhão com Deus? Não é possível. Não se trata
de um Deus que exclui, mas do homem que não escolhe estar na companhia dele. Pode parecer absurdo, mas essa é uma escolha possível para uma alma. Infeliz a alma que faz tal escolha. Olha que o Senhor fala algo muito sério aqui para a gente. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, ou seja, não há pecado que não seja perdoado. Como qualquer, inclusive as blasfêmias, olha só, as ofensas contra Deus serão perdoadas. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, o repúdio à ação do Espírito Santo, nunca será perdoado, porque se o perdão é obra do Espírito Santo e toda obra do Espírito Santo vem repudiada, é claro que será culpado de um pecado eterno. Morrereis no vosso pecado. O Senhor vai dizer aos fariseus que, repudiando continuamente a sua palavra, repudiam finalmente o que diz o próprio Deus. E o Senhor vai dizer, vai adverti-los, dizendo: morrereis no próprio pecado, porque repudiam todas as obras realizadas pelo Espírito Santo e repudiam, por fim, o próprio Deus em suas vidas. Eis o que hoje nós somos chamados a pedir ao Senhor. Senhor, renova em nós o vigor da fé, para que nós possamos seguir-te em tudo. Dai-nos a graça de ouvirmos sempre a sua voz e de prontamente obedecê-la, assim como os apóstolos fizeram. Guia, Senhor, os nossos passos, ilumina a nossa vida e nós te seguiremos. Não permita, Senhor, que o inimigo infernal venha nos confundir, de maneira que comecemos a acreditar que há realidades que não possam ser perdoadas em nós, pois nós cremos na sua palavra que nos disse: tudo será perdoado aos homens. E nós aceitamos e acolhemos o Espírito Santo de Deus. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Santo Espírito. Renova a nossa fé, renova a nossa completa entrega de amor por ti. E dai-nos a graça de sempre esperarmos no seu perdão e buscarmos em ti a paz através da reconciliação pelos nossos muitos e graves pecados. O Senhor que olha por nós e nos ama e vem ao nosso encontro. Saiba que nós desejamos estar contigo, Senhor, e te pedimos pela intercessão dos vossos santos e santas e da Beatíssima Virgem Maria, que o nosso coração prontamente lhe receba todas as vezes em que o Senhor vier até nós, nos dirigir a palavra, nos fizer companhia. São Vicente Pallotti, como falávamos, nasceu em Roma. Pelo que eu li há um tempo atrás, foi um dos últimos, se não o último santo romano, né? Romano mesmo, ou seja, nascido e crescido em Roma. Ele nasceu no dia 21 de abril de 1795 e foi ordenado sacerdote no ano de 1818. Ele viveu num tempo em que foram impostos os fundamentos do mundo moderno. O início do 800 foi um período, em muitos sentidos, conturbado, agitado, difícil. Não foi um tempo fácil. E ele viveu exatamente esse período. O período das ideias iluministas, as grandes turbulências do tempo napoleônico, com a invasão napoleônica, com as ações que Napoleão realizou, gerando uma grande convulsão em toda a Europa. Também era o período
em que as tendências liberais aumentavam sempre mais no mundo político. E bom, chegou-se também aos grandes movimentos nacionalistas que foram ganhando força em todas as partes da Europa. Teve um desenvolvimento maior da imprensa, o processo industrial operário. Então, vejam que o período de São Vicente Pallotti, entre as transformações sociais, políticas e também do pensamento, não fica muito atrás do nosso, e era um período muito difícil mesmo. Confrontando-se com os problemas e as dificuldades para vivenciar a fé em um ambiente como esse, ele se empenha de uma forma integral, ou seja, coloca toda a sua vida na tentativa de afrontar uma resposta que fosse capaz de orientar o homem em meio a todas essas mudanças. Também era um período em que a igreja passava por uma dificuldade maior na evangelização pelo mundo. O ano de 1700 foi o ano das grandes perseguições, ele nasceu bem no finalzinho desse período. No Japão, na Ásia, um período da grande quantidade de mártires feitos nessa região, e a supressão de muitas ações missionárias também aconteceu nesse período. Bom, a cidade de Roma era em ebulição e São Vicente Pallotti via uma urgente necessidade de fazer um reavivamento da fé e reacender os propósitos da caridade cristã no anúncio do Evangelho. Bom, no território da cidade de Roma, ele, com um pequeno grupo de colaboradores, desenvolveu uma notável célula de atividades apostólicas e, ao mesmo tempo, ocupou-se em unir e coordenar essas atividades, gerando uma união, aquilo que será chamado de União do Apostolado Católico, que foi fundada em 1835 para unir todas as iniciativas apostólicas. Juntamente com isso, São Vicente Pallotti levava uma profunda e grande devoção a Jesus crucificado e à Virgem Maria. Os últimos escritos de São Vicente Pallotti desenvolveu essa visão global da obra da Igreja, a fim de que a boa notícia pudesse ser levada por todos os homens, de maneira ordenada, sistemática, em todos os níveis da sociedade, de forma que o homem pudesse ser alcançado nos diversos lugares em que ele ocupa no espaço social. Isso é fantástico, essa visão é fantástica. De maneira que no ambiente de trabalho, ali está a presença do Evangelho, chega até ele. No ambiente da praça comum, no lugar da habitação, ali chega o Evangelho até ele. No espaço em que os filhos recebem a educação comum, ali chega o Evangelho. Então, uma ação sistemática em que o anúncio do nome do Senhor e a vida cristã, ela esteja em todos os momentos concretos da vida de cada pessoa. Esse ideal e propósito ainda está vivo e precisa ser tomado com intensidade na nossa ação pastoral de hoje. Por isso, a pessoa e os escritos de São Vicente Pallotti, particularmente para mim, são de grande inspiração para a gente pensar o nosso modelo de pastoral. Para pastoral não ser um tempo ocupacional de experiência com Deus na igreja, mas ser, de fato, esse focolaio, como se fala na Itália, esse lugar onde se acende a chama, que ela vai ser levada para casa, para o trabalho, para os ambientes comuns, para os espaços onde eu vivo, e que depois vai ser recolhido também de lá e trazido para cá. Então, não é só o lugar de onde parte, mas é o lugar onde chegam também os testemunhos, porque cada um
vai partir para a sua vida depois do encontro. Terminou o encontro do grupo de casais, da pastoral familiar, terminou o encontro da pastoral do Crisma, cada um vai seguir para um ambiente onde as outras pessoas com quem eu estive na pastoral talvez não estejam. E eu vou levar ali um caminho de evangelização, eu vou viver ali a experiência do Evangelho. E quando nós nos encontrarmos, traremos de volta como foi essa experiência de viver a fé naquele lugar. Muitas vezes vamos chegar feridos, arrebentados, e vai ser o testemunho dos nossos irmãos que vai nos ajudar a retomar o vigor. Mas muitas vezes chegaremos tão edificados pela vida que vivemos que o nosso testemunho será fonte de edificação para os nossos irmãos. Então a pastoral é o lugar que eu desejo estar, é o lugar de onde eu desejo partir, é o lugar para onde eu desejo voltar, mas porque na minha vida, integralmente, em todos os momentos, eu vivo Cristo. E parto da comunhão da minha comunidade paroquial, pastoral, para levar Cristo nos lugares onde estou e para trazer o testemunho de Cristo para junto desse nosso celeiro, desse nosso lugar de encontro comum, onde a comunidade dos irmãos, dos fiéis, se encontram para celebrar a vitória de Cristo e a presença de Cristo no meio de nós. Esse ardor apostólico de São Vicente Pallotti, que marcou o 1800 e o início do 900 em Roma, em toda a ação apostólica da Itália do início do 1900, a gente precisa dizer, né? Ela ainda encontra uma vitalidade muito grande, eu diria mais, ainda para ser mais descoberta nas nossas comunidades pastorais, né? Nas nossas paróquias, talvez até para pensar os nossos planos de ação pastoral. Tem luzes fantásticas, essa percepção tão iluminada e esse sinal tão forte que é São Vicente Pallotti para a Igreja. São Vicente Pallotti parte no dia 22 de janeiro de 1850, sem ter visto o pleno desenvolvimento de sua obra, mas seus filhos, seus colaboradores mais próximos, continuaram sua missão, assegurando à sociedade uma posteridade frutuosa. E hoje nós estamos rezando de maneira particular pelos nossos irmãos palotinos. Rapazes, Deus os abençoe sempre. Vocês estarão sempre em nossas orações. Que o bom Deus vos acompanhe, as nossas irmãs palotinas também, pois a vossa presença no seio da Igreja é um grande tesouro para toda a família cristã. Que o bom Deus, pela intercessão de São Vicente Pallotti, de Nossa Senhora de Pentecostes, possa vos acompanhar sempre e proteger e interceder por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Vicente Pallotti, de São Vicente Mártir e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.